Bom dia, pessoal, tudo bem? Turminha, hoje eu vou falar aí com vocês, voltando aí às nossas aulas aí de álgebra, né? Eu vou falar a respeito de porcentagem, tá certo? Então, ó, nós temos aí ah, duas turmas chegaram à final de uma Olimpíada de Matemática. Foram premiados 6 dos 25 alunos da turma A e 5 dos 20 alunos da turma B. Qual turma teve o melhor desempenho? Pessoal, aqui a gente olhando assim, a gente poderia até falar, né, que a turma A tiveram 6 alunos premiados, a turma B apenas 5. Só que a turma A, pessoal, ela é uma turma mais numerosa, certo? Do que a turma B. Então, vamos dizer, será que o resultado foi realmente melhor o da turma A? Para responder essa questão, gente, nós poderíamos falar em termos de proporção. Então a gente poderia pensar assim, ó. A turma A, ela conseguiu premiar 6 alunos de um total de 25, certo? A turma B, ela conseguiu premiar 5 alunos de um total de 20 alunos. Tá certo? A gente olhando aqui as frações, tá, gente? Muitas vezes a gente não percebe qual das duas representa um valor maior, tá? Então, muitas vezes o que nós fazemos é deixar os denominadores iguais. Vocês já viram isso quando vocês estavam trabalhando frações, né? A gente deixa os denominadores iguais para poder fazer uma comparação entre as frações, certo? Então, ó, eu vou deixar os denominadores iguais multiplicando por 4, tá? Então, ó, vou multiplicar por 4 essa fração aqui, para dar 25 vezes 4 vai dar 100, tá certo? Eu vou multiplicar essa fração aqui por 5. Por quê, pessoal? 20 vezes 5 vai dar 100 também, ó. Então, ou seja, a turma A, em termos de proporção, ó, 6 vezes 4, 24. 25 vezes 4 dá 100. A turma B, 5 vezes 5, 25. 20 vezes 5 dá 100. Então, ou seja, agora dá para comparar, ó, as duas frações. A turma B, se fosse uma turma com 100 alunos, ela aprovaria 25. A turma A, se fosse uma turma com 100 alunos, ela aprovaria 24 alunos, tá? Ou seja, pessoal, ó, a turma B aprovou mais do que a turma A. A turma B teve um desempenho melhor, tá certo? Então essa fração aqui, 5 20avos, é uma fração maior do que 6 25avos, tá? Esses números, tá, gente? Quando nós deixamos os denominadores 100, nós podemos falar centésimos e também a gente chega aí no conceito de porcentagem. A porcentagem é uma comparação entre números, entre valores, tá certo? Em que se eu transformar em fração, o meu denominador vai ser 100. Então eu poderia falar que essa turma B foram aprovados 25 centésimos da turma B, ou nós podemos escrever 25%. Tá? 25% da turma B foi aprovado. Turma A aprovou 24 centésimos ou 24%. Tá? Então eu posso representar, tá, gente, a fração dessa maneira aí, certo? Lembrando que nós temos esse símbolo, né, gente, de porcentagem.
Tá? Então, quando nós temos aqui, ó, 24, esse símbolo, nós lemos 24%. Certo? E a mesma coisa aqui, ó, 25%. Tá ok, gente? Só o jeito aí que nós fazemos a leitura, tá? Eu acredito que, ó, às vezes, algumas informações, tá, gente? Vocês até já conhecem, porque vocês já viram em algum jornal, revista, TV, falam muito aí em termos de porcentagem. Tá, ó. Vamos entender um pouquinho melhor aí como é que eu faço transformações de porcentagem para números, tanto números fracionários quanto número decimal, tá? Então, por exemplo, pessoal, 73% correspondem a 73 em 100. Então, se eu falar para vocês, tá, gente, ó, 73% das pessoas tem o ensino médio completo. Tá? Então, ou seja, eu estou falando que de cada 100 pessoas, 73 têm o ensino médio completo. Tá certo? Então, ó, nós podemos representar dessa maneira, tá, gente? 73%. Isso é o que significa, e nós podemos representar em forma de fração. Ó, 73 centésimos é a mesma coisa que 73%. A mesma coisa o 18%, tá, gente? O que corresponderia a 18%? 18% significa que tem 18 em 100. Tá certo? Que eu posso representar 18 centésimos. 1%, pessoal. Então quer dizer que tem 1 em 100. Tá? Ou seja, 1 centésimo. Tá ok? Então você vê que aqui, gente, ó, 1 em 100 já é algo mais difícil. Tá? Por exemplo, você vai fazer vai comprar uma rifa de um amigo seu, tá? Ele tem 100 números e você vai comprar um número apenas, tá? Então, qual que é a sua chance de ganhar? 1%, tá, gente? Por quê? Porque você tem um número, um valor de um total de 100, ó, ou seja, 1 centésimo, tá ok? Então, ó, nós podemos representar a porcentagem nessa fração aí. Da mesma maneira que eu posso representar em fração, gente, aqui eu já mostrei para vocês, né, os 73%, 73 centésimos. Falou em centésimos, pessoal, você já lembra que pode transformar em número decimal também. Então, ó, se eu pegar o segundo exemplo, ó, 18%. 18% é a mesma coisa que 18 centésimos, que eu posso representar assim também, ó, 18 centésimos. 1%. 1%, eu posso falar que seria 1 centésimo. 1 centésimo, tome cuidado, hein, gente? Ó, 1 centésimo é isso aqui, ó. O 1 na casa dos centésimos, tá? Tomem cuidado aí para não colocar o 1 na casa dos décimos, tá? 1%, 1 centésimo. Então, coloque o 1 na casa do centésimo, tá bom? 0,01. Pessoal, vamos fazer alguns cálculos aí de porcentagem, tá? Primeiro exemplo. Em uma sala de aula com 40 alunos, 55% são meninas. Quantos são os meninos? Gente, se eu tenho 40 alunos e 55% são meninas, eu vou falar, gente, o total de alunos da sala
a gente representa com 100%, tá, gente? Toda vez que eu quero representar o total de alguma coisa, eu vou falar, ó, 100%, né, representam os alunos dessa sala, ok? Se eu tenho 55% de meninas, então eu vou fazer aqui menos 55%, então vai sobrar 45%. 45% seriam os meninos da sala. Tá ok? Então, pessoal, eu tenho que fazer uma conta para achar quanto que vale 45% dos alunos da sala. Tá? Eu tenho aí duas maneiras, bem dizer, aí da gente resolver esse problema. Tá? Eu poderia pensar assim: 45% não é a mesma coisa que 45 centésimos? Essa fração aqui eu posso simplificar, não posso, gente? Ó, se eu pegar e dividir aqui, ó, vou dividir por 5 aqui em cima e embaixo. Tá? Então 45 dividido por 5 dá 9, 100 dividido por 5 dá 20. Certo? Então é a mesma coisa que 9 vinteavos. Então quando eu quero saber quanto que vale 45% de 40 alunos, é a mesma coisa que eu falasse 9 vinteavos de 40. Tá? Eu simplifiquei a fração, ó, então 9 vinteavos de 40. Então o que é isso, pessoal? Então eu posso falar assim, ó, 45% de 40 é a mesma coisa que 9 vinteavos de 40, certo? 45% é a mesma coisa que isso, tá? Como é que eu resolvo essa conta aqui, gente? Lembra, eu já falei para vocês, ó. Quando eu falo uma fração de outra, certo? Conta de vezes. Então, isso daqui seria a mesma coisa que 9 vinteavos vezes 40, tá? Pode dividir aqui, ó. 40 dividido por 20 dá 2. 2 vezes 9, 18. Certo? Então eu tenho aí 18 meninos na sala. Certo? Mais uma vez falando aqui para vocês, ó. Vocês podem dividir aqui, ó. 40 dividido por 20 dá 2. Aí é só multiplicar. 9 vezes 2, 18. Tá certo? Tá aí, pessoal. Ó. Primeiro exercício, primeiro exemplo resolvido aí para vocês, tá? Exemplo 2. Se na região central de uma cidade há 5.500 vagas de estacionamento, quantas devem ser destinadas aos idosos? Pessoal, uma lei garante que 5% das vagas oferecidas são destinadas aos idosos. E essas vagas, tá, gente, elas têm que ser bem localizadas, elas têm que facilitar o acesso da pessoa idosa a um determinado local. Então, normalmente elas ficam perto da porta de entrada, por exemplo, aí de um shopping, tá, gente? Então, perto, bem localizado ali para facilitar o acesso, tá bom? Então, vamos dizer, pessoal, quantas devem ser destinadas aos idosos? Então, eu estou falando aí de 5% de 5.500, tá? Quanto que vale 5%, gente? Ó, eu já comentei com vocês, ó, 5% é a mesma coisa que 5 centésimos, não é isso? Pessoal, eu posso transformar esse número em número decimal também. 5 centésimos, 5 centésimos. Tá certo? Então, eu vou resolver essa conta aqui. Aqui eu resolvi com fração, essa daqui eu vou resolver com número decimal, só para vocês verem aí a diferença, tá?
Então, ó, 5%, 5 centésimos, 5 centésimos. O que eu tenho que fazer depois, gente? Ó, multiplicar pelo valor. Então, ou seja, é só multiplicar, ó, 5% vezes 5.500 vagas aí. Tá certo? Então, ó, se vocês quiserem fazer a conta aqui do lado aqui, 5.500 vezes 0,05. 5 vezes 0, 5 vezes 0, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5, 25. 25 mais 2, 27. Tá? Pessoal, ó, quando nós temos zeros, às vezes eu vejo assim vocês fazendo a multiplicação, vocês ficam colocando o zerinho aqui embaixo, depois zero aqui na outra linha, depois vocês vão somar tudo. Não tem necessidade, tá, gente? Como é zero, você pode ir direto para a resposta. Só tomem cuidado com relação ao número de casas decimais. Eu tenho aqui, ó, 2 casas decimais. Então eu tenho que contar 2 casas para colocar a vírgula, certo? Então meu resultado, 275, tá? Então 200 no caso, né, porque são vagas, 275 vagas serão destinadas aos idosos aí. Certo, pessoal? Então, ó, tanto faz, tá, gente? Se vocês estão fazendo com fração, acaba caindo aí numa multiplicação, tá? Se você está fazendo com número decimal, também vai acabar caindo aí em uma multiplicação, tá certo? Mais um exemplo para vocês. No campeonato interno da Escola de Pedro, a equipe de basquete vencedora fez 60 pontos. Se Pedro foi o cestinha responsável por 40% dos pontos, com quantos pontos ele contribuiu para o placar? Pessoal, eu vou falar para vocês por um outro método ainda, tá? Que é o método aí da proporção aí que nós falamos, tá? Se 60 pontos foi o total da equipe, então esses 60 pontos correspondem a 100%. É o total. Tá? O Pedro, ele fez 40% desses pontos. Tá? Então o que eu vou fazer, gente? Ó, eu vou dividir por 10 para achar 10%. Ó, dividir por 10. Não se esqueçam que tem que dividir por 10 aqui também. Então, ó, dividindo por 10, eu vou achar 10%. 60 dividido por 10, 6 pontos. Aí, do 10% para chegar em 40%, não é só fazer vezes 4, gente? Então, vou multiplicar por 4 aqui. Então, fazendo vezes 4, ó, 10 vezes 4 vai dar 40%. 6 vezes 4, 24. Então, o Pedro fez 24 pontos do total da equipe dele. Certo, pessoal? Tranquilinho, né, gente? Ó, é um outro método bem eficiente, tá, gente? A gente resolver aí por proporção os valores, tá? E por último, gente, para a gente finalizar, só mais um exemplo que acontece muito. O João ele foi comprar uma TV com um desconto de 15% para pagamento à vista, certo? Sabendo que o valor da TV é de R$2.000, quanto que João economizou? Pessoal, então, a TV custa R$2.000. Ele pagou à vista e ganhou um desconto de 15%. Então vamos achar quanto que vale 15% desse valor. Então você pode fazer assim, ó.
o total da TV, os 100%, são os R$2.000. Tá certo? Se eu dividir por 10 esse valor, gente, se eu dividir por 10, eu vou achar aí 10%. Então, 10% vale R$200. Tá certo? Como são 15%, gente, eu vou dividir por 2 esse valor aqui, ó. Eu vou dividir por 2 para chegar em 5%. Tá? Então, ó, dividido por 2, eu vou chegar aqui em 5%. 200 dividido por 2, R$100. Tá? Então, ou seja, pessoal, os 15% seria os 15% de R$2.000 seria a mesma coisa que eu somasse o 10% mais os 5% de R$2.000. Certo? 10% seria os R$200 e 5% R$100. Tá? Então, ou seja, o João, ele economizou com R$300. Certo? Ele economizou R$300 na compra dessa televisão aí, dessa TV. Tá bom? Então, nós podemos garantir que 15% de R$2.000 é igual a R$300. Certo, pessoal? Pessoal, eu posso fazer de outra maneira isso daí? Posso, tá, gente? Aqui eu estou fazendo pela proporção, mas uma ideia que é muito usada, tá, gente? É também a gente fazer pelo método do número decimal. Vocês sabem que, ó, de uma outra maneira, tá? Aqui já está resolvido. Mas vamos supor que você queira resolver com o número decimal. 15% é a mesma coisa que 15 centésimos, que é a mesma coisa que 15 centésimos, tá? Se eu pegar 15 centésimos, ou seja, 15% de 200, é só fazer uma conta de vezes. Não é isso? Então você pode fazer aqui, ó, uma conta de vezes 0,15 vezes 2.000, tá? Eu vou armar a conta aqui, tá, gente? Quando a gente tem muitos zeros, eu posso fazer da seguinte maneira, ó. 0, 0, 0 e multiplico só o 2, ó. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. E aí é só ver o número de casas decimais. Eu tenho 2 casas decimais aqui, então na minha conta põe 2 casas decimais, tá? Tá aí, gente, ó, R$300 aí, tá? Então, 15% de R$2.000 é igual a R$300, tá? Então, tanto faz, tá, gente, vocês fazerem, a não ser que o problema peça para vocês, tá, gente? Faça pelo... utilizando frações, aí tem que fazer daquela maneira com frações. Faça utilizando o número decimal, aí você vai ter que fazer utilizando a multiplicação aqui de número decimal. Faça utilizando a proporção, tá? Aí vocês podem fazer dessa maneira. Agora, se o problema não fala nada, tá, gente? Fica a critério de vocês. Vocês resolverem da maneira que vocês acharem melhor, tá? Ah, professor, eu gostei da proporção. Tá? Pode fazer, gente, não tem problema, certo? Ah, não, eu gostei do método decimal. Também pode fazer, tá bom? Bom, turminha, por hoje é só. Bons estudos para vocês, boas aulas. Até a nossa próxima aula, turminha. Tchau, tchau.